Sejam bem-vindos, meus irmãos, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Vamos estar falando de um assunto bastante interessante, é a nossa lição 5, que vai estar dizendo sobre obrigação ou ministério, que você possa estar acompanhando com a sua revista bíblica, com a sua revista da Escola Bíblica, para que vocês possam estar se aprofundando no assunto. E aqui eu vou estar dando uma pincelada de tudo aquilo que nós devemos estar conscientes daquilo que a revista traz. Bom, nós vamos estar falando de algo que é bastante interessante, que diz respeito à nossa mordomia, aquilo que a gente já estava falando, sobre mordomia do tempo que nós estamos entregando e dando ao Senhor. Bom, e nós já falamos sobre essa mordomia com relação a um culto pessoal a Deus, aquilo que nós pessoalmente fazemos para o Senhor. Falamos também sobre aquilo que nós fazemos em família e agora nós vamos estar tratando de algo que seja esse culto com os nossos irmãos. Como nós prestamos esse culto estando reunido com os nossos irmãos. E quando nós falamos sobre isso, nós trazemos a nossa memória o conceito que foi estabelecido lá atrás com a igreja primitiva. O que aconteceu com a igreja primitiva, como eles se reuniam e como que nós devemos estar nos reunindo hoje. Quando nós falamos dessa obrigação ao ministério, nós queremos falar sobre essa mordomia desse tempo que nós entregamos ao Senhor, cultuamos a Deus com o nosso tempo, com a nossa disposição. Então vamos estar falando nesse estudo de hoje sobre esse culto ao Senhor que nós prestamos juntos como igreja e também do nosso serviço, aquilo que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus. Bom, quando nós falamos da igreja primitiva, um texto base que sempre vem à nossa mente está lá em Atos 2, 4:2. Você pode estar pegando a sua Bíblia para estar acompanhando. Olha o que está escrito lá em Atos 2, 4:2, que diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quando a gente lê essa passagem de Atos 2, 4:2, ela nos traz muitos ensinamentos, porque vai estar dizendo justamente como procediam aqueles crentes do início, os apóstolos, com aqueles que iam sendo acrescentados à comunidade cristã. É interessante que aqui falam que eles se dedicavam, logo no início, diz que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Ou seja, aquela igreja do início, eles tinham algo que era fundamental para eles, que era o ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração. São temas esse que às vezes passa por despercebido nos nossos dias, mas que é fundamental, o ensino da palavra, conhecer a palavra do Senhor, o que a palavra nos diz a respeito de vários assuntos. Comunhão, estarmos juntos como igreja, aquilo que Jesus estabeleceu como a sua igreja, aquela comunidade, aquela assembleia onde se juntam aqueles com um propósito. Aqueles que estão reunidos, aqueles que têm um propósito, aqueles que têm um chamado, devem estar juntos. É isso que está dizendo aqui. E também fala do partir do pão, da necessidade uns dos outros, que não haja necessitados no nosso meio, e também fala da oração. Não só se reunir para ter comunhão,
para ter o ensino, para ter ministração, mas se reunir para estar orando, que é fundamental para a nossa caminhada cristã. Então aqui traz grandes ensinamentos, esse Atos 2, do 42 ao 47, vai estar nos dando um norte para a nossa vida, para que a gente possa desenvolver melhor o nosso dia a dia. Então fica de grande ensinamento, quando a gente fala de um culto ao Senhor, nós temos que lembrar como que eles faziam antes. Quais foram os fundamentos que foram sendo plantados lá atrás, que servem de referência para nós nos dias de hoje. Então essa é uma referência. Aquilo que a igreja primitiva fazia é aquilo que nós devemos estar fazendo hoje. Ter como esse princípio de cultuar ao Senhor como? Ao ensino, à comunhão, que é fundamental para a nossa vida. Aqui vai falar sobre o partir do pão, que não haja necessitados no nosso meio. Oração. Uma igreja precisa estar em oração. Os irmãos precisam se reunir para orar, estar juntos em oração. É isso que a igreja primitiva fazia, e diz a palavra aqui que eles caíam na graça da comunidade, todos olhavam bem para eles e era Deus quem acrescentava cada vez mais aqueles que iriam sendo aqueles que criam na palavra. Então isso serve de referência para nós, para os dias de hoje. O que nós devemos estar fazendo? O que eles faziam lá atrás e que deu certo e que nós devemos estar fazendo e praticando hoje como igreja. Mas hoje nós temos vários recursos. Tudo bem, nós temos que usar esses recursos, mas é algo fundamental que nós ainda devemos preservar, que é estar juntos. Olha o que em Hebreus vai estar falando sobre, que é uma referência para nós nos dias de hoje, quando se fala da igreja atual, como nós devemos estar agindo. Hebreus, capítulo 10, que você possa estar compartilhando aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Eles viviam sempre na iminência da volta de Jesus. Mas eles diziam, mas é uma referência para eles que serve para nós nos dias de hoje. Não deixemos de nos reunir. Quem diz que não precisa, que não há necessidade de estar reunido, estar juntos, porque eu sozinho eu cultuo a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que nós devemos estar juntos reunidos. Juntos reunidos. Essa é uma verdade que nós devemos estar vivendo. E olha o que diz lá em Salmos, uma passagem bastante interessante que vai falar sobre essa necessidade de cultuar a Deus, o desejo de cultuar a Deus. Salmo 84 vai estar dizendo o seguinte, que você possa estar abrindo aí. Olha, versículo 1: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha fez um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Versículo 5 vai dizer, olha, como são felizes os que de ti recebem forças e os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de ti em Sião. Aqui o salmista vai falar do desejo de estar na presença do Senhor, de buscar o seu templo, de buscar a sua face, como ele desejava tanto, e assim deve ser na nossa vida, esse desejo ardente de buscar a presença do Senhor. Nós podemos sim buscar a presença
quando nós estamos sozinhos, podemos sim, mas há uma força quando estamos juntos. Quando estamos juntos, a necessidade de cultuarmos juntos. E aí fala sobre essa necessidade desse amor, esse desejo de estar cultuando ao Senhor com os nossos irmãos. Não há nada que venha tirar isso e essa força quando existe, quando nós estamos juntos para estar louvando ao Senhor, em culto, cultuando ao Senhor. Não só no culto de celebração, como nós temos o costume já de nos reunir geralmente todos os domingos para estar celebrando ao Senhor, agradecendo, cultuando ao Senhor. Não só isso, mas também nas nossas reuniões de oração. A necessidade de estarmos juntos, orando uns pelos outros, orar por propósitos, por metas. É uma verdade que às vezes nós nos esquecemos, mas que é fundamental para a nossa caminhada. E aqui o salmista vai dizer desse desejo ardente de estar na presença do Senhor, quando estamos juntos. Jesus já deixou já nos deixou esse mandamento de estarmos juntos. Olha, quando vocês se reunirem, né, quando dois ou mais de vocês se reunirem, eu estarei ali presente. Por isso que é uma força quando estamos juntos, quando estamos reunidos. Quando eu sozinho, eu entro em contemplação ao Senhor, eu me volto, né, eu tenho aquele prazer de estar louvando e contemplando o Senhor sozinho. Mas quando eu estou reunido, diz a Bíblia, que o Senhor está presente. Essa é uma força que ninguém pode tirar. Não podemos abrir mão disso. E por isso que fala desse culto ao Senhor, da necessidade de nós hoje em dia estarmos reunidos e cultuando ao Senhor. Também vai falar dessa obrigação ou ministério com relação ao nosso serviço, aquilo que nós prestamos ao Senhor, aquilo que nós fazemos em prol do Senhor. Quais são os dons? Deus nos dá dom, cada um tem um dom, Deus distribui à sua igreja os seus dons e nós devemos trabalhar, né, e desenvolver esses dons. Vocês são incentivados a colocar em prática aquilo que Deus tem dado a cada um de vocês e a mim também. Nós devemos viver de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Os dons que o Senhor tem nos dado, nós devemos colocar em prática. É para isso que Ele nos deu. Ele nos deu para que a igreja venha a ser edificada. E nós temos que ter consciência disso, que aquilo que Deus tem nos dado é para a edificação do seu corpo e é para o trabalho. Trabalhar, mas não por uma obrigação, mas por amor. Essa é a diferença de um ministério ou de uma obrigação. Eu faço porque eu amo estar na presença do Senhor, eu amo servir ao Senhor com os meus dons aos meus irmãos. Amar, eu amo meu irmão e por isso eu vou servir o meu irmão. Essa tem que ser a base do nosso serviço, o amor. Eu gosto dessa passagem que, na própria revista, você pode estar acompanhando aí na sua revista, quando vai estar falando sobre essa motivação para servir. Olha o que diz aqui, olha, a motivação para o serviço cristão é o amor. O amor. O amor a Deus e ao próximo, servir com amor é ministério, servir sem amor é trabalho, ocupação. O amor é o maior dos dons. Você não deve se ocupar na igreja. Você não foi chamado para se ocupar na igreja, mas para servir com amor. Se você tem feito algo por uma obrigação ou por uma necessidade, você precisa rever essa obrigação, você tem que rever esse teu serviço, porque nós não fomos chamados para fazer nada obrigado a Deus, mas por amor, por aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, eu faço e eu desejo fazer isso da melhor forma, porque Deus tem me dado e eu quero servir e entregando ao Senhor o meu melhor. E é isso que tem que pautar a nossa vida, a nossa caminhada cristã, né? O amor em servir, o amor em estar junto, o amor em fazer o melhor para o Senhor. Isso deve ser a base do nosso relacionamento, o amor, o maior de todos os dons. E para encerrar, eu gostaria de estar deixando isso.
né, obrigação ou ministério. Se você tem um ministério, você deve desenvolver com amor e da melhor forma, dando o melhor e a excelência, deve buscar a excelência em todo momento, em fazer com amor, porque isso vai refletir na sua vida e na vida da comunidade, na vida da igreja. É que a gente possa colocar isso em mente, né? A nossa mordomia, o nosso tempo, eu vou separar esse tempo com prazer, porque eu amo o Senhor, eu amo estar junto com meus irmãos para adorar o Senhor. Amém? Que você possa ser abençoado com esse estudo possa realmente tocar no seu coração, que a gente possa estar crescendo a cada dia mais, né, em amor, porque o Senhor é quem vai acrescentar tudo aquilo que nós fazemos por amor a Ele, para a honra dEle. Amém? Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa se dedicar no estudo, na revista, os estudos, leia a revista, leia a Bíblia, porque você vai estar crescendo cada vez mais na vontade do Senhor. Amém? Que possamos ter um dia abençoado, que possamos ter uma semana abençoada e que sempre seja um desejo do nosso coração buscar cada vez mais a presença de Deus na nossa vida. Amém? Fiquem com Deus.